Boa noite, pessoal, bem-vindos. Vamos falar do nosso objetivo do teste primeiro, tá? Nosso teste é um teste de aceitação com consumidores. Dentro dos testes que eu posso fazer com os meus consumidores, eu tenho os testes de aceitação, que é o que a gente vai desenvolver, e os testes de preferência. Qual que é a diferença entre eles? Teste de aceitação é um teste que a comparação entre as amostras é feita só na análise de resultados. Quando eu for entregar essas amostras para o meu consumidor, eu vou entregar uma de cada vez. Eu quero que ele avalie uma amostra de cada vez no meu teste. Não tem nenhuma comparação direta entre os produtos. Em nenhum momento num teste de aceitação, eu vou entregar todas as amostras para o meu consumidor avaliar, tá bom? E o de preferência, pelo contrário, o de preferência eu vou entregar todas as amostras de uma vez e perguntar. Eu tenho o pareado preferência, né? Que aí eu entrego 2 amostras para o meu consumidor e pergunto qual das 2 ele prefere. E tenho o de ordenação preferência, que é para 3 ou mais amostras, que eu vou entregar 3 ou mais amostras de uma vez para o meu consumidor e pedir para ele ordenar aquelas amostras daquele mais gosta, daquele menos gosta para aquele mais gosta. Então, feita essa diferenciação é importante, porque bom, tá tudo certo aqui. Essa diferenciação, ela é importante porque as análises que eu vou usar são diferentes e a abordagem que eu vou fazer com o meu consumidor é diferente. Então, se eu não fizer isso corretamente, se eu não escolher o meu tipo de teste e depois fazer a análise que cabe para ele, eu não consigo aproveitar meus resultados, tá bom? Então, é extremamente importante saber essa diferença e também usar a análise adequada para cada tipo. Quando que eu uso um teste de aceitação com consumidores? Eu uso quando eu quero saber o quanto os consumidores gostam ou não do meu produto. Então, quando eu estou desenvolvendo um novo produto, por exemplo, ou quando eu estou desenvolvendo um produto para combater a concorrência, e aí eu quero saber como está o meu produto, como está o do concorrente, eu uso esse teste. Então, esse teste é para a gente saber a opinião dos nossos consumidores. Quando que eu não uso o teste de aceitação? Eu não uso o teste de aceitação quando eu quero, por exemplo, saber se 2 amostras são iguais ou diferentes. Para esse tipo de ocasião, que é quando a gente troca uma matéria-prima ou quando a gente faz troca algum fornecedor, né, de alguma matéria-prima, troca algum ingrediente no nosso produto. Nessas ocasiões, o mais recomendado é um teste discriminativo, não um teste de aceitação. E também, esse teste não funciona quando eu quero saber no detalhe quais são os atributos do meu produto, qual intensidade os atributos estão presentes ali. Esse método também não funciona para isso. Para isso, você teria que usar um método descritivo. Isso é essencial, gente, porque se você não escolhe o método correto para te dar a resposta que você precisa, seu teste acaba ali. Você não consegue aproveitar aqueles resultados depois. Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla de que você tem que saber escolher o método de acordo com o objetivo da sua pesquisa. Aqui nessa live é o único caso que a gente escolheu o método e depois vai inventar um objetivo que cabe para o nosso teste, que cabe para a nossa historinha que a gente vai contar aqui durante a semana, tá bom? Se não, na vida real, gente, o objetivo do teste sempre primeiro, e é ele que vai ditar qual método você vai escolher, ok? Bom, então, vamos às nossas amostras, eu vou mostrá-las para vocês, o que temos aqui. Então, são amostras de bebida láctea, tá bom? E aí, o que a gente tem? Qual foi a historinha que eu pensei para contar para vocês, para a gente desenvolver ao longo da semana, né? Eu sou fabricante do Todinho e eu quero desenvolver um produto com menos açúcar, afinal meu público-alvo são crianças, além do mercado estar numa tendência geral de redução de açúcar,
os pais também estão cada vez mais conscientes, então eu não quero que as crianças, não quero perder meu mercado de crianças e quero desenvolver uma versão com menos açúcar que agrade tanto pais quanto crianças. Então eu desenvolvi um novo produto. Então nós vamos testar esses dois. Eu não quero só testar meu produto com redução de açúcar contra o meu produto atual. Eu quero saber também como esses produtos se comparam com outros players do mercado. Então, vamos incluir também Nescau. Grande marca aí, tem grande porcentagem do market share de bebida láctea, então vamos acrescentar Nescau. Assim a gente já mata 2 coelhos. Sabe como está a nossa versão reduzida em açúcar, sabe como está a nossa versão tradicional e sabe ainda como está versus um concorrente. Além disso, tem também um outro produto, também numa proposta reduzida em açúcar, que é o Pira Kids. Esse aqui ele coloca como um destaque aqui na embalagem, olha, apenas 5% de redução de açúcar. Então, é legal colocar também um produto que tem a mesma proposta e que tenha o mesmo público-alvo, né? Claramente, esse produto é para crianças. Então, gente, é isso. Nós vamos usar esses 4 produtos, nós vamos testar esses 4 produtos. E aí, a historinha com a mão na frente fica bom pra vocês verem, né? Ah, que coisa. Agora sim. A gente vai testar esses 4 produtos e a historinha é: sou fabricante de todinho, desenvolvi uma versão com menos açúcar, estou testando contra a minha versão tradicional, contra outros players do mercado para ver como esses produtos funcionam, tá? Então, beleza. Já falamos do nosso objetivo e agora vamos falar dos nossos consumidores. Gente, seguinte. Água, né? Tô falando demais hoje. Bom, vamos então falar dos nossos consumidores. Fala uma coisa pra mim. Embalagens assim, com esses bichinhos, coisinha fofa, né? Crescimento, olha, o todinho tá até marcando na régua qual a altura dele, quanto que ele tá crescendo. Para quem que é esse produto? Esse produto é para criança, né? Então, com quem que a gente vai testar esses produtos? Vamos testar com crianças, porque afinal, eles é que têm que gostar ou não do produto. Mas só criança? A criança vai sozinha no supermercado, compra a bebida láctea dela, escolhe a marca que ela quer e leva para casa? Não. É super importante a gente testar também com os pais esse tipo de produto. Então, a gente testa a bebida com as crianças e com os pais também. A gente testa a bebida e com os pais é legal também testar o conceito do produto. Será que chama mais atenção para ele? Será que chama mais atenção para um pai um rótulo com apenas 5% de açúcar? Ou um rótulo com 35% menos açúcares e sem adoçante? O que será que chama mais atenção dos pais? Então, é um teste que engloba múltiplos fatores. A criança tem que gostar, mas o pai tem que escolher comprar aquele produto para ela, porque não é ela sozinha que vai no supermercado comprar um produto. Então, isso é fundamental nos testes de consumidor. Você sempre vai atrás do seu público-alvo para testar um produto. E o nosso público-alvo são crianças. Idade. Imagino aí que de 7 a 10 anos, por exemplo, é uma idade boa porque elas já conseguem responder um questionário. E aí a gente tem questionários adaptados para as crianças, que são super legais, que eu vou falar amanhã quando a gente estiver desenvolvendo o questionário. E imagino que seja também o público-alvo desse produto, né? Quem consome o produto leva de lanche na escolinha, esse tipo de coisa. Com quantas pessoas eu vou aplicar esse teste? Teste de consumidor, em geral, a gente faz com pelo menos 60 pessoas. Então, de 60 a 100 pessoas é o que
recomendado em literatura que se faça, tá bom? As empresas, elas às vezes têm critérios um pouco mais rígidos, tá? Então, eu já vi empresa até que tem protocolo de validação de novo produto com consumidor com 400 consumidores. Então, a recomendação da literatura vai aí para 60, 100 para mais, mas tem empresa que quer trabalhar com muito mais do que isso e definir seus próprios protocolos, tá bom? Aí a gente tem que definir o perfil desse consumidor. Então, a gente já falou de idade. Então, vão ser crianças de 7 a 10 anos. Vamos falar com os pais dessas crianças também. O que é importante nesse perfil? O perfil socioeconômico dessas pessoas. Então, quanto de renda elas têm aproximadamente, como que é o estilo de vida delas. Isso, em geral, a gente faz usando o critério de classificação socioeconômica da ABEP, o critério Brasil. Ele é daquelas perguntinhas que, com certeza, vocês já cruzaram alguma vez na vida. Quantos banheiros você tem em casa? Quantos automóveis? Quantos computadores? Então, usando esse critério Brasil, você consegue baixar no site da ABEP, na Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, você consegue baixar esse critério Brasil para usar no seu questionário de recrutamento. E aí, dependendo do que a pessoa responde, ali você faz o cálculo e consegue ter uma base de renda familiar mensal média e em que classe social ela se enquadra, A, B, C, D. Tem até várias subdivisões, C1, C2 e tudo mais. O que mais que eu preciso determinar? Frequência de consumo, marca que consome. Frequência de consumo, a pessoa é um produto que as pessoas em geral consomem mais de uma vez por semana, né? Então seria legal você ter esse tipo de frequência de uso do seu produto entre esses consumidores. Os pais que vão participar, eles têm que ser os responsáveis pela escolha e compra, né? Ou o pai ou a mãe tem que ser os responsáveis pela escolha e compra desse tipo de produto. Marcas de consumo, que é importante também a gente ter. Como que o mercado geralmente trabalha? Eu vou pegar consumidor só do meu produto, ou eu vou pegar consumidor só da concorrência? O que o mercado usa muito é usar a distribuição do market share. O que é isso, né? Quando market share é qual a porcentagem de mercado que cada marca vai ter. Então, mais ou menos quanto vende cada marca, sabe? Em volume, geralmente, né? Não em valor, porque às vezes tem marcas mais caras ou mais baratas. Se você pegar em valor, seus dados ficam meio distorcidos. Então, você pega o market share do volume de quanto vende cada marca e você, no seu teste, chama pessoas que usem as marcas conforme aquela distribuição também. Então, isso o mercado usa muito e é o que eu recomendaria para esse tipo de teste, para esse objetivo que a gente quer cumprir. O que mais que eu tenho que perguntar, gente? É essencial para todo teste, mas para esse em especial que a gente vai trabalhar com crianças, que é uma população mais sensível, ver se elas não têm nenhuma doença, nenhuma intolerância a algum ingrediente da formulação. É sempre importante a gente apresentar a lista de ingredientes. E aí, se a pessoa tem alergia, intolerância a algum deles, a gente não inclui na pesquisa. Então, é uma pergunta que não pode faltar no seu questionário filtro, tá bom? E aí, como é que eu faço esse recrutamento, né? Com todos esses critérios que eu comentei para a gente decidir o público-alvo do nosso produto, quem que vão ser as pessoas para quem a gente vai fazer as perguntas do nosso estudo, você vai montar um questionário e você vai atrás dessas pessoas. Onde você pode ir atrás dessas pessoas, né? Você pode fazer o seu teste com pessoas dentro da própria empresa. Uma vez eu fiz um teste de achocolatado com crianças numa empresa que eu trabalhava. E aí, o que a gente fez? A gente chamou os pais soltou
um comunicado para os pais e mães, né? Para eles, os que tivessem filhos de tantos a tantos anos, que consumissem bebida láctea pelo menos uma vez por semana e quisessem participar de uma pesquisa, que nos procurassem para retirar um produto para levar para casa para testar. E foi uma experiência muito legal, porque os pais voltavam depois para devolver para a gente o questionário e tudo mais, e davam um feedback super positivo. As crianças amaram participar da pesquisa. Quando os pais chegavam, elas já ficavam curiosas do que tinha ali para eles testarem. Então foi super bacana. É uma possibilidade você fazer com pessoas dentro da sua empresa. Para consumidor é legal também se você puder procurar fora da empresa algumas pessoas para participarem do seu teste, porque elas estão menos influenciadas, né? Aí, gente, que mais? Fizemos o questionário filtro, falamos de recrutamento, então você vai nesses locais específicos e vai tentar conseguir essas pessoas e chamar elas para o seu teste. O que mais que eu preciso? Eu preciso explicar para essas pessoas como que essa pesquisa vai acontecer. Eu tô falando isso já, não tô pulando etapas, mas é porque é um assunto que envolve consumidores. Então, quando as pessoas chegarem no seu teste, eu vou repetir isso quando a gente estiver falando de dinâmica da sessão, mas a primeira coisa que você vai ter que fazer é aplicar o termo de consentimento livre e esclarecido nessa pessoa. O que é esse termo? Ele é um documento. Tem um modelinho lá no site do Ministério da Saúde, resolução 466. Tem ali tudo que o seu termo de consentimento tem que ter. Ele é basicamente um documento explicando como vai ser a sua pesquisa, quais são os passos que a pessoa se compromete a seguir quando ela aceita participar da sua pesquisa. Então, qual que é o objetivo da pesquisa, quais são os ingredientes, é importante estar nesse termo. Aí você não coloca, claro, Nescau X ingredientes, todinho X ingredientes. Não, você vai colocar, você vai fazer um compiladão da lista de ingredientes de todos esses produtos e vai colocar ali só o compiladão. Afinal, gente, a gente tem que contar para a pessoa porque ela tá aí, mas a gente não pode influenciar ela, a gente não pode dar tantas informações a ela suficientes para influenciar o resultado que ela vai dar nessa pesquisa, né? A resposta que ela vai dar nessa pesquisa. Então, tá bem cuidado para preencher o termo de consentimento para não fazer isso, tá? No objetivo também, né? Eu não preciso colocar, eu produzo todinho, eu desenvolvi uma versão com menos açúcar. Eu não preciso fazer isso. Eu coloco simplesmente, saber a aceitação dos consumidores em relação a bebidas lácteas de chocolate. Acabou. É suficiente, a gente está dando informação suficiente para o consumidor. Ele só precisa saber o que ele vai provar, tá? Então, tomem cuidado. No caso de testes com crianças, que é esse exemplo que a gente está trabalhando aqui, eu preciso de 2 termos de consentimento ali. Eu preciso do termo de consentimento do pai, mãe responsável, que vai participar da pesquisa também, né? Vai responder perguntas. E eu preciso também que ele assine um termo de autorização para aquele menor que está participando. Então, quando a gente faz teste com menor de idade, tem sempre que ter a autorização dos pais ou responsáveis para a criança poder participar. Então, nesse caso, são 2 termos, tá? Não pode deixar de fazer isso. E aí, essa questão de termo de consentimento nos leva a outra questão. É até uma pergunta que chega com frequência na caixinha de perguntas que eu deixo aberta nos stories todo dia, que é a questão do comitê de ética em pesquisa. Eu preciso passar todos os testes que eu for fazer pelo comitê de ética em pesquisa? E, na verdade, depende. Cada empresa tem sua política,
Tem empresas que seguem a Resolução 466 do Ministério da Saúde, que diz que toda pesquisa envolvendo o ser humano tem que passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa e ser aprovada para continuar. E tem empresa que segue outra diretriz, que é a diretriz da ESOMAR. Ela é uma comunidade que orienta a pesquisa de mercado, então tem empresas que seguem essas duas diretrizes. Você pode dar uma olhada nos dois, ver qual se adequa melhor à sua realidade e escolher seguir por um caminho ou pelo outro. A ESOMAR não tem nada disso de comitê de ética, de aprovar projeto e nem nada. O que eles têm são simplesmente diretrizes de boas práticas para você aplicar testes, fazer pesquisas com pessoas. E já a Resolução 466 tem todo esse processo de passar projeto pelo CEP, de ser aprovado para você poder fazer. Uma observação aqui. Isso eu estou falando, gente, de empresa. Se você está na universidade, provavelmente você vai precisar passar o seu projeto pelo comitê de ética, porque, em geral, ele é até pré-requisito para uma defesa de tese ou para a conclusão de um TCC. Então, fica atento, se você está na universidade, dá uma olhadinha nas regras da sua universidade e ver se você precisa passar o seu projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa antes de poder começar a executar, tá? E veja isso com antecedência, porque leva, nos comitês mais rápidos, assim, leva pelo menos 3 semanas, 1 mês para você conseguir aprovar um projeto. Então, corre, tá? Porque é um pouco burocrático, é um pouco enrolado, mas também não é o fim do mundo, não. E, em geral, as universidades têm modelos prontos ali para você escrever seu projeto para ir para o CEP e tudo mais. E aí vocês já entenderam nessa observação porque que, em geral, as empresas preferem seguir pelo lado da ESOMAR e não passar os projetos pelo CEP, né? Qual projeto pode ficar 1 mês esperando a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa? Fica bem complicado. Mas o que importa é que você trate os seus consumidores da maneira adequada, né? Que você não omita informações dele, que você não coloque os seus avaliadores em risco, os seus consumidores em risco, que eles saibam exatamente o que eles estão consumindo e tenham essa relação positiva com os consumidores. Esclarecido esse ponto de comitê de ética, termo de consentimento, recrutamento, tudo que envolve consumidores, vamos para as nossas amostrinhas. Como é que eu vou servir essas amostras, gente? Cada caixinha é diferente, cada caixinha tem uma cor, todas têm canudinho de plástico, inclusive, né? Vamos modernizar isso, gente, porque plástico já deu, né? Mas como é que eu vou servir? Será que se eu servir minhas amostras todas, cada uma na sua embalagem, eu vou conseguir realmente saber o quantos consumidores gostam do produto ou vou estar vendo quantos consumidores gostam do personagem ou da cor da embalagem? Eu não posso, numa análise sensorial, servir minhas amostras dessa forma. Como que a gente costuma fazer em análise sensorial? Em geral, a gente coloca todos os produtos em embalagens uniformes. Para esse caso, copinhos plásticos, por exemplo. Ou brancos, ou transparentes, cores neutras, mas todos os copinhos iguais, para que eles não influenciem a avaliação da sua amostra. Tá? Então, se eu servisse assim, as respostas eu não ia saber por que está vindo aquela resposta. Será que é porque os produtos são diferentes e o consumidor está gostando mais de um produto ou menos de outro? Ou será que é porque esse aqui tem personagem, a criançada gostou mais? Ou será que é porque esse aqui é vermelho, a criançada gostou mais? Eu não sei de onde está vindo minha fonte de variação, minha variação nessas respostas. Então, a gente olha para uma coisa de cada vez. E na sensorial a gente foca em produto. Então, vamos pegar nossas amostras e vamos colocar elas em copinhos uniformes. E como que eu vou identificar as minhas amostras? Gente, tem jeito certo também de identificar a amostra. Eu já dei um spoiler para vocês, mas vamos lá. E se eu colocar
cada amostra num copinho de cor diferente. O que vocês acham? Porque aí fica fácil para mim, né, na logística do teste. Eu vou e boto o Nescau no copinho amarelo, o todinho convencional no rosa, o todinho redução de açúcar no azul, e assim eu bato o olho, eu já sei qual amostra está em cada copinho, fica mais fácil de eu entregar para o consumidor. Péssima ideia isso aqui, gente. Não podemos fazer assim. Acabei de dar um spoiler para vocês de que, na verdade, as amostras precisam estar em copinhos iguais. Então, não façam isso na sensorial de vocês, tá bom? Não usem copinhos coloridos para identificar as amostras. Copinhos coloridos a gente usa em casos muito específicos, quando a gente quer disfarçar a cor das amostras, mas é bem específico mesmo, mas aí a gente coloca todas as amostras no mesmo tratamento. Então, todas as amostras, por exemplo, no copinho azul. Ó, tem gente falando que iria escolher a rosa. Tá vendo como a cor influencia? Outra forma de você não fazer, gente. Se eu não posso copinhos coloridos, então vou usar copinho transparente e vou botar só uma etiquetinha colorida para eu saber cada amostra, eita, enroscou. Qual amostra é qual? Posso? Também não posso, gente. Aqui, claro, com uma etiquetinha pequena, a influência é menor do que com um copo inteiro de cores diferentes, mas eu ainda estou apresentando aqui tratamentos diferentes para as minhas amostras, então eu não posso fazer dessa forma, não façam isso na sensorial de vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a etiquetinha. Então, o meu Nescau é A, meu todinho é B, outro produto é C, vou colocar uma letra para cada um. Posso? Também não, gente. Você vai me falar, nossa, mas já cansei, ela tá mostrando um monte de jeito que não pode fazer, ainda não chegou no jeito que é para fazer, né? Mas é importante, sabe? Porque eu já vi muita gente cometer esses erros. Então, todos os erros que eu já vi gente cometer, eu trouxe aqui para exemplificar para vocês. Então, não posso identificar com letras, por quê? Porque essas letras, elas têm uma ordem associada, né? Todo mundo sabe que o A é a primeira letra do alfabeto, às vezes tem escola que dá nota em letra, né? E A é a melhor nota que você pode tirar. Então, será que a pessoa que receber a amostra com um copinho com a letra A não vai falar, ah, essa é a A, é a melhor, certeza. Então, não usem letras. Mesma coisa, gente, para números, tá? Então, eu não posso numerar. Aqui a gente está quase lá, quase no jeito certo. Não usem as amostras com um número só. Então, número 1, número 2, por quê? O 1 é o primeiro, é o melhor. Ou então, o 10 é a melhor nota da escola, então o 10 é a melhor amostra. Não façam isso, tá? Nem letras, nem números. Como então que eu vou identificar as minhas amostras? Copinhos uniformes, todas as amostras com o mesmo copinho e código de 3 dígitos. Qualquer código de 3 dígitos, quase qualquer código. Só não pode ser aqueles códigos que significam alguma coisa, com números que vão significar alguma coisa. Exemplo, já jogou bingo? Todos aqueles números que o cara do narrador do bingo faz gracinha, você não pode usar. 51, uma boa ideia. Então, esse tipo de código numérico você evita, tá? Então, qualquer número que vá ter algum significado aí, você não usa. De resto, gente, qualquer código de 3 dígitos pode usar. Se por acaso você for fazer um teste, acabou a criatividade para criar código de 3 dígitos, dá para usar a função sorteado Excel e aí você consegue ali uma infinidade de números sem ficar viciado e escolher sempre os mesmos 3 códigos para todos os testes que você for fazer. Tá? Então, jeito certo de identificar as amostras. Cada amostra vai ganhar um código de 3 dígitos. E eu coloco esses códigos nos copinhos. E é legal também, gente, colar uma etiquetinha na amostra, porque assim você não se perde, tá?
Então, a hora que você vê um copinho com um código, você não vai ter que falar, esse código é da amostra, ou então ir para uma tabela para ver o código o código de qual amostra é aquele código. Não, você já cola uma etiqueta do código aqui também na sua amostra e boas, acabou. Você não precisa nem pensar, mesmo código aqui, mesmo código na amostra, pronto, acabou. Então é isso. Esse é o jeito certo de você preparar os copinhos para apresentar as suas amostras. E aí, gente, não é só copinho, vale para qualquer embalagem, para qualquer produto que você está trabalhando. Então, está trabalhando, por exemplo, com batom, maquiagem. Você vai colocar as balas de batom todas na mesma embalagem, ou então você vai descaracterizar essas embalagens de batom para deixar todas da mesma cor ou todas parecidas. Papel contact é nosso melhor amigo. Ou você vai trabalhar com hidratante, procura colocar todos eles na mesma bisnaga, uma bisnaga branca, neutra, super fácil de encontrar nos fornecedores de embalagem. Então, para qualquer produto vale essa dica. Sempre mesma embalagem para todos os produtos e sempre códigos de 3 dígitos para identificar as amostras. E é isso, codificação. E agora, gente, o que mais que eu vou servir para esse avaliador, né? Então, eu já mostrei para vocês como é que eu vou servir como que eu vou identificar meu copinho de amostra. E aí, como é que eu vou entregar? Geralmente a gente entrega as amostras numa bandejinha, coloca um guardanapo, um copo d'água. Por que copo d'água? Para que entre as amostras ele possa beber e tirar o resíduo de uma amostra para receber a outra. E às vezes até um biscoito, água ou então um pão de forma sem casca, que aí ele come um pedacinho e tira o sabor de uma amostra antes de ir para outra. O que vocês acham de servir meu consumidor assim? Tá lindo, maravilhoso? Aí para as meninas eu sirvo guardanapo copinho rosa, para os meninos eu sirvo guardanapo copinho azul. O que vocês acham? Péssima ideia, né? Horrorosa, pode falar, eu sei. Não pode servir assim, gente. Pelo mesmo princípio que a gente tirou as amostras da embalagem, que a gente está servindo num copinho de cor neutra e todas as amostras no mesmo copinho, eu não posso servir esse treco todo colorido para o meu consumidor. Então, gente, vamos trocar aqui, vamos fazer do jeito certinho, lindo, tudo neutro, tudo clarinho, tudo igual para todos os consumidores, tudo igual para todas as amostras. Beleza? Então, é isso. Servir sempre, procurar sempre usar cores neutras. Sensorial não é festa não, viu, gente? Para ir atrás de descartável lindo, colorido e tudo mais. Sensorial é assim mesmo, neutrinho, tá bom? Mas é para garantir resultados confiáveis para o seu teste. E agora vamos falar de um tópico super importante, que também é para garantir que seus resultados sejam confiáveis, que é o delineamento. O que é isso? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês primeiro. Eu tenho essas minhas 4 amostras que vão entrar no teste. Qual que eu vou servir primeiro? A que eu gosto mais, será? Ou então aquela que eu desenvolvi? Ou então aquela que eu estou apostando? Nada disso, gente. As amostras elas têm que ser servidas em ordens diferentes para cada consumidor. Porque a gente sabe que na primeira amostra ele vai lá todo empolgadão, degusta a sua primeira amostra, aí chega na quarta amostra ele pode já estar mais cansado, ai que saco, outra amostra, não acaba mais esse teste. E aí ele já pode responder meio de saco cheio. Então tem uma série de tipos de erros que podem influenciar essa avaliação do consumidor. E para minimizar isso, a gente entrega as amostras em ordens diferentes para os consumidores. Qual que é a ordem? Não exatamente, tem uma lógica por trás dessa ordem e eu vou te contar qual é. Bom, vamos fazer do jeito mais fácil? Eu tenho aqui um papelzinho para te mostrar algumas possibilidades. Gente, aqui eu usei ABCD para ficar mais fácil de entender, tá? Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Se vocês quiserem saber de todos esses
erros que podem influenciar a decisão do seu consumidor. Eu já gravei vídeo sobre isso, é só buscar no IGTV, no YouTube que tem, tá? Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas só é importante você saber por que você tem que entregar as amostras em ordens diferentes. E aí, gente, qual que é o jeito mais fácil de eu fazer esse delineamento? Cada letra está sendo representada, cada amostra está sendo representada por uma letra, eu posso fazer A, B, C, D, e aí eu jogo A para o final, no segundo aqui eu começo com B, C, D, e aí jogo meu B para o final e venho aqui, e aí eu tenho 4 possibilidades para apresentar minhas amostras para os meus avaliadores. Tá certo isso? Vamos pensar. Aqui eu tenho sempre o B vindo depois do A, tenho sempre o C vindo depois do B, tenho sempre o D vindo depois do C. Então, gente, esse delineamento não funciona. Nossa, pensei em fazer algo dramático aqui, ó. Esse delineamento, peraí, deixa eu gravar de novo. Pega essa. Alô, Globo, me chama. Tá certo? Ó, vou recomeçar, só para vocês verem como eu posso ser dramática. Como podem me chamar para a novela das 8. Esse delineamento funciona? É a melhor forma de fazer? Não, gente. Esse delineamento não funciona. Curtiu o drama? Agora eu colo ele aqui de novo para explicar porque que ele não funciona. Ele não funciona porque eu tenho, apesar de estar trocando, né, a amostra que começa, a amostra que termina, eu tenho sempre a mesma amostra vindo antes e depois de determinada amostra. E eu preciso variar isso também, tá? Então, esse delineamento, ó, não serve para nada, tá bom? Como que é o jeito certo de fazer meu delineamento? Deste jeito. O que é isso, né? O que você está aprontando? Te explico, não é difícil. Aqui eu tenho o exemplo de todas as possibilidades de ordem para entregar as amostras, começando pela letra A. Então, começando pela letra A, eu tenho 3 possibilidades para ir depois dela. B, C e D. Beleza? Aí, vamos pegar aqui o B. Então, eu comecei com a segunda amostra que eu vou entregar para o meu consumidor é a B. Para vir com esse B, quais possibilidades que eu tenho? Tenho ou o C ou o D. E aí, depois, por último, eu coloco aquela que ficou faltando. Então, esse é o jeito certo de montar o seu delineamento. Aqui é o exemplo para começando com a amostra A. E aí eu faço a mesma coisa começando com B, começando com C, começando com D. Assim eu vou ter todas as combinações possíveis de ordem para entregar essa amostra para os meus avaliadores. E aí, gente, como que eu vou saber se eu fiz meu delineamento certo? Tem truque? Tem. O número de possibilidades possíveis de ordem para entregar as amostras para os seus avaliadores é o número de amostras fatorial. Para quem não lembra, isso veio lá do passado, né? Da escola, isso aí de fatorial eu basicamente vejo quando eu falo de delineamento só. Fatorial aqui nesse exemplo, é 4 fatorial, né? Que são 4 amostras. É aquele sinal de ponto de exclamação, sabe? Então, para 4 amostras, eu tenho 4 fatorial possibilidades de combinação, que nada mais é do que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Então, para cada amostrinha aqui começando, eu vou ter 6 possibilidades diferentes. Então, 6 começando com a letra A, depois que eu fizer com a letra B, vamos ver que tem 6 possibilidades também. Depois, fazendo com a letra C, também vão ver que tem 6 possibilidades. E começando com a letra D, vão ver que também tem 6 possibilidades. Então, é assim que a gente monta um delineamento, tá bom, gente? Fazer na mão não tem segredo, mas se vocês forem fazer com mais amostras, tem softwares que fazem isso, tá bom? Mas não precisa se assustar, delineamento é isso, é simples assim. Eu me lembro de uma história engraçada de delineamento, foi o primeiro teste que eu fui fazer no meu estágio e eu passei uma vergonha. Mas tudo bem, estagiário
primeiro teste, né? Tá aprendendo, a gente não pode ter vergonha de aprender na vida. A gente estava organizando um teste e tudo, né? E chegou no dia do teste, eu vi que para cada cabine eles estavam entregando uma amostra diferente, né? Para cada consumidor eles estavam entregando uma amostra diferente. Aí eu fui lá, como quem estava descobrindo o mundo, falei, mas gente, que rolo que vocês estão fazendo? Por que vocês estão entregando amostra diferente para as pessoas? Se entregasse para todo mundo a mesma coisa, ia ser muito mais fácil de organizar esse teste, muito mais fácil a logística, né? O que vocês estão fazendo? E aí, com toda a calma e paciência do mundo, minha gestora na época explicou que, na verdade, aquilo é o delineamento, que era um pré-requisito essencial para garantir resultados confiáveis e que era feito daquela forma. Então, gente, para conseguir seguir o delineamento, procurem se organizar o máximo que vocês puderem. Como que eu costumo fazer isso? Eu costumo deixar sempre regiões delimitadas para cada amostra na minha bancada e eu deixo já a amostra com o copinho, isso, claro, se não for uma amostra refrigerada ou algo desse tipo. Então, eu delimito minha bancada para ter regiões específicas para cada amostra, para por acaso eu não pegar copinho de código de uma e colocar outra amostra. E uma coisa que eu costumo fazer também é imprimir o meu delineamento, eu geralmente monto ele numa planilha de Excel, aí eu imprimo ele e recorto as linhas e coloco, isso se eu for trabalhar com cabine sensorial, né? E aí eu colo em cada uma das cabines e conforme eu vou entregando as amostras para as pessoas, eu vou riscando. Uma outra possibilidade também é você deixar uma coluna em branco. O delineamento eu gosto de imprimir, em geral não gosto de imprimir não, gente. Eu gosto tudo na tela do computador para não desperdiçar papel. Mas delineamento é difícil desapegar. Eu deixo uma coluna em branco no começo, se eu for fazer o teste numa sala de reunião ou algo assim, para eu colocar o nome da pessoa. Então a pessoa chega, eu pego o nome dela, coloco o nome dela lá e também, conforme eu for entregando a amostra para aquela pessoa, eu vou riscando a amostra que eu entreguei para eu não me perder em qual amostra a pessoa tá, qual amostra vem depois e tudo mais. Então, gente, hoje era isso que eu tinha para vocês. Então, falamos do nosso objetivo, dos nossos consumidores, do cuidado que tem que ter com eles, falamos como a gente vai organizar nosso laboratório, nossas amostras, servir nossas amostras, e falamos do nosso delineamento. A gente já tem basicamente aí nosso teste planejado, e amanhã a gente vai falar de questionário. Então, conforme eu falei para vocês no começo da live, amanhã eu sugiro que vocês acompanhem a live ou pelo YouTube ou pelo Facebook. Vai ter live pelo Instagram também, mas no Instagram vocês não vão conseguir ver a tela que eu estou compartilhando. Então procurem acompanhar pelos outros canais se vocês puderem, tá? E para conseguir ver a tela que eu vou mostrar o passo a passo do questionário no Google Forms. Quem tiver os produtos também que eu mostrei para degustar, deixa eu mostrar de novo. Quem tiver esses produtos, conseguir passar no supermercado, por acaso, acho que vai melhorar a experiência. Olha, eu com o dedo na frente tentando mostrar de novo. Ó, que coisa boa. Agora sim. Quem tiver esses produtinhos também para conseguir ir no mercado, comprar, arrumar esses produtos aí pra gente degustar junto, vai ser muito legal, porque a gente vai ter que degustar os produtos para montar o nosso questionário, para saber o que a gente vai perguntar. Então, fazemos uma experiência mais legal, melhora aí a experiência de vocês, tá bom? Chegou uma perguntinha aqui, ainda em tempo, não terminei de dar nossos recados, então vamos a ela. Teste com o consumidor pode ser feito tanto em cabine, como nesse exemplo que você está falando, e fora, como no exemplo das crianças. Não é uma pergunta. É uma dúvida, sim. Como no exemplo que você falou que os pais levaram as amostras e questionários, sim, pode. Isso depende muito da faixa etária da criança, tá? De 7 a 10 anos ela já consegue ficar sentada, paradinha ali para responder a sua pesquisa. Pesquisa com criança, eu vou falar disso amanhã, mas a gente sempre tem que ter o cuidado de ter um questionário não muito longo, que as crianças elas ficam entediadas bem fácil, né?
Então, não pode ser um questionário gigantesco. A gente tem que ter cuidado com as perguntas que a gente está fazendo para saber se a criança está entendendo o que você está falando, né? E também tem a possibilidade de levar os produtos para casa. Aliás, são 2 tipos de teste com o consumidor que a gente pode fazer, né? Que a gente chama de CLT, que é uma sigla para palavra em inglês, as palavras, né? Central Location Test, que é um teste que a gente faz em locais de grande circulação, as pessoas vão lá em cabines sensoriais ou em mesinhas separadas e respondem àquela pesquisa, pode ser feito com criança. E o HUT, que é Home Use Test, são testes feitos em casa, super em alta agora, na época de pandemia, tá, gente? Já era um teste muito usado para consumidor, mas agora com a pandemia eles são tendência total e completa. Você tem um pouco menos de controle, então é legal que você tenha um pouco mais de consumidores ali, porque a partir do momento que você entregou essas amostras para o seu consumidor, você não sabe o que ele vai fazer com elas, mas é uma alternativa super bacana e aí a criança pode fazer em casa, no contexto que ela vive mesmo, né, sem você trazer ela para um contexto diferente. Essa é uma das vantagens desse tipo de teste, inclusive. Só nesse caso, e aí que a criança vai fazer o teste em casa, você tem que tomar cuidado para instruir os pais delas muito bem, para evitar que esses pais fiquem dando dicas do que eles estão achando do produto, ou falando o que a criança tem que responder. Então, é só esse cuidado que você tem que tomar, mas os dois valem. Aliás, eu já fiz teste em escolinha, tá? Também é uma alternativa. Você bota as crianças meio separadinhas, vai na escolinha, distribui os produtos, sempre com a autorização dos pais. Aí você manda antes entra em contato com a escola, manda antes a autorização para os pais, só faz com aquelas que os pais autorizarem. E aí você vai na escolinha e aplica o teste com a criançada também. Também é uma possibilidade. Super legal essa pergunta, viu? Acho que acrescentou muito ao conteúdo da aula. Obrigada por ter mandado, viu? Então, vamos voltar aos nossos recados. Então, quem puder ter os produtos, é legal pra gente degustar juntos. Quem puder estar no YouTube amanhã, aguardo vocês, se não aqui no Instagram também, continuação do nosso teste. E a gente se vê. Muito obrigada e tchau, tchau, gente!